Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Samandine. Eu sou da empresa Ecorem. A empresa Ecorem é uma empresa privada que atua em consultoria ambiental e de engenharia. Nós colaboramos com o governo da Volúnia para a execução da avaliação estratégica ambiental do plano de Volúnia, que acaba de ser explicado para vocês. Então, eu estou aqui simplesmente para compartilhar a nossa experiência com relação à avaliação ambiental estratégica. Vocês podem ver aqui através do estudo de caso do projeto de Volúnia. Então, todos vocês sabem qual é a avaliação ambiental estratégica. Então, tem uma escala local e agora nós temos a avaliação estratégica ambiental e, portanto, para permitir avaliar os aspectos ambientais, já de um ponto de vista, já de cima para baixo, nas etapas iniciais do projeto. Então, precisamos verificar os aspectos ambientais com relação a essas considerações, nos programas, no planejamento e também no que diz respeito ao âmbito estratégico. Então, a origem desta ferramenta, bom, nós trabalhamos na Europa com a Diretiva Europeia de 2001 e essa diretiva entrou em vigor desde esse ano. Então, em primeiro lugar, nós fazemos uma avaliação ambiental estratégica antes do IAE, antes do projeto de escala global. Então, em termos gerais, essa aplicação SEA é para agricultura, energia, indústria, transporte, como nós estamos falando agora, gestão de riscos, também, etc. Então, nós estamos fazendo esse tipo de avaliação para esse marco, para o nosso projeto, justamente para formar o arcabouço para os projetos EIA. E também para todos os requisitos da diretiva Habitat. Isso é muito importante, então, fazer uma avaliação neste âmbito. Então, como vocês podem ver, o SEA é uma ferramenta operacional para a tomada de decisão. Por meio dele, nós podemos identificar, avaliar os aspectos ambientais numa etapa precoce do planejamento. Então, é muito importante pensar a respeito disso e permitir, então, esta visão, a visão dos impactos ambientais nesta etapa, antes de fazer a implementação do projeto local. Então, através dessa ferramenta, podemos garantir uma proteção ambiental de alto nível, e isso é muito importante hoje em dia. Também é o momento para desenvolver soluções alternativas, porque, como vocês sabem, nós devemos avaliar todas as possibilidades e, desta forma, seguir soluções amigáveis ambientalmente falando. Então, no SEA, que é a avaliação ambiental estratégica, leva em consideração as decisões realizadas com objetivo ambiental. Ajuda para futuros EIAs, que são os projetos de escala local. Então, nós fazemos recomendações e nós trazemos um arcabouço para os próximos passos da avaliação. Então, apenas para assegurar, porque eu estou aqui compartilhando o meu tempo, nós fizemos essa avaliação SEA para o plano de volume, e eu acho que tudo está claro para vocês agora, depois das apresentações, mas então, estamos falando justamente sobre esta área aqui, que vocês podem ver no mapa. Estamos falando, então, sobre a participação da região de Volúnia nesse esforço do desenvolvimento das hidrovias na Europa, entre Paris
Sipuf, no norte da Europa. Então, essa região de Walloon faz parte desse plano, este acesso norte-sul da Europa. Esses projetos que vocês ouviram falar aqui, Sandscote, também a região de Walloon, está fazendo então essa ligação entre os dois acessos mais importantes de navegação na Europa, como o palestrante anterior descreveu. Então, fizemos um SA para este plano, porque é muito importante pensar a respeito de todos os impactos ambientais potenciais, e podemos dizer que, com os conteúdos oficiais desses estudos, desta avaliação, nós seguimos, então, 12 passos. Em primeiro lugar, verificamos a descrição do plano governamental. Então, uma boa explicação dos objetivos principais e também é muito importante pensar a respeito de todas as soluções alternativas possíveis. Então, claramente, é o passo em que precisamos pensar, ou seja, soluções alternativas para atingir os mesmos objetivos, mas talvez com soluções mais amigáveis do ponto de vista ambiental. Também precisamos pensar a respeito da continuidade desse plano e programa com os outros planos ou decisões já tomadas nesse nível estratégico. Então, aqui vocês podem ver outra foto aqui do plano. Nós estamos aqui num plano de escala global, como eu disse para vocês anteriormente, é um projeto de escala global. Portanto, Lis, Sielt e essas duas partes, portanto, fazem parte do projeto Cianiskelt. E nós temos o Balloon, que é o eixo dorsal, e precisamos fazer essa ligação com o acesso vertical principal aqui. Então, precisamos avaliar este plano de escala global, e nós estamos aqui 114 quilômetros de hidrovia. Então, todas as hidrovias têm as suas próprias características. Portanto, como fazer uma avaliação global com as diferentes características e para cada hidrovia? Então, decidimos nesse estudo avaliar todas as hidrovias separadamente, para que finalmente pudéssemos englobar todos os impactos numa avaliação com múltiplos critérios, para ajudar os tomadores de decisão, para que tivessem então uma solução mais sustentável. Então, aqui nós tínhamos 8 hidrovias que foram levadas em consideração aqui nesse estudo. Como eu disse para vocês antes, é muito importante pensar nas soluções alternativas. E, portanto, um dos primeiros passos do estudo era justamente pensar sobre essas alternativas. E as alternativas também precisam ser viáveis do ponto de vista técnico, econômico e também razoáveis, não é? Portanto, nós estudamos o plano inicial e depois estudamos também 5 soluções alternativas, porque precisamos também contemplar a alternativa. Então, aqui tivemos a alternativa 0, não fazer nada, nenhuma modificação. É a primeira coisa a ser avaliada. Depois, avaliamos outras alternativas, e aqui estão os detalhes. E também pensar na possibilidade de não fazer parte do projeto ou fazer além do plano inicial. Então, por exemplo, a quinta alternativa, número 5, seria ir mais além, seria uma versão mais ampliada do projeto inicial, permitindo esse aprofundamento de 3 metros e não apenas 2,5 metros de profundidade, seria chegar até 3 metros de profundidade. Então, nós atuamos nesse âmbito estratégico, mas podemos ir mais além nesse tipo de estudo, justamente para
preparar um arcabouço para os próximos passos da avaliação. Então, já apontamos aqui alguns aspectos importantes que precisam ser estudados nos próximos passos, ou seja, nos futuros EIAs, quando chegar no momento da implementação do projeto em si. Então, os próximos passos na avaliação, aqui vocês podem ver os outros passos do estudo. Sem dúvida, como costumamos fazer para um EIA, precisamos estudar todas as situações existentes e as oportunidades também relacionadas com o território, e também precisamos verificar quais são as áreas protegidas e logo entramos na parte principal do estudo, que seria a avaliação de impacto e a formulação de recomendações para um plano como este. Os aspectos ambientais cobertos, sem dúvida. Aqui temos as questões típicas relacionadas com o meio ambiente. Então, temos a questão de solo, biodiversidade, paisagem, mobilidade, transporte, vibrações, ruído, qualidade do ar, energia, saúde humana. Então, todos esses temas ambientais, eles precisam ser considerados, porque eles têm subcritérios. Então, aqui temos a definição de alguns subcritérios para cada ponto temático. Então, estudamos para fazer a avaliação de cada parte, de cada hidrovia, por meio destes temas e também com subcritérios, para que seja mais relevante, mais objetivo. Então, assim, podemos obter indicadores quantitativos, mas nem sempre é possível aqui nesse nível global, e, portanto, a grande maioria deles são indicadores qualitativos. Então, fizemos também uma matriz das pontuações, e essa matriz foi utilizada para análise multicriterial, que pode nos ajudar na tomada da decisão. Não é uma ferramenta mágica, como não é apenas uma única solução, mas isso pode ajudar na tomada de decisão para encontrar uma solução mais sustentável. Um exemplo, então, da matriz, aqui é um pequeno exemplo. Nós temos... Aqui está em francês, mas, enfim... Aqui vocês podem ver, temos 8 segmentos. E nós verificamos superfície da água, também os aquíferos. E cada parte, então, recebe uma pontuação quantitativa e qualitativa e, portanto, forma a matriz. E todos esses critérios, esses subcritérios, eles são colocados juntos, para que tenhamos essa matriz utilizada, então, para essa análise multicriterial. Aqui temos um outro exemplo, mas não vou entrar aqui nos detalhes. Se vocês tiverem perguntas, eu estarei disponível. Aqui eu gostaria de explicar a análise multicriterial. O objetivo seria facilitar a interpretação de todos os resultados que nós temos aqui, todas as pontuações, e, sem dúvida, precisamos avaliar e fazer a comparação de algumas alternativas por meio do mesmo critério e subcritério. Aqui é mais adequada e amigável do ponto de vista ambiental. Então, nós utilizamos aqui um software especializado. O nome é DSite e, portanto, esse software permite fazer ou ter indicadores e pontuações quantitativos e qualitativos. Então, é bastante interessante utilizar essa ferramenta. Nós precisamos fazer a interpretação dos resultados com cuidado, porque estamos aqui no ambiente global, é uma avaliação ambiental global. Portanto, temos esse arcabouço para reflexões para futuros passos, mas precisamos também levar em consideração outros critérios. Critérios econômicos, sociais, também precisam ser levados em consideração. Então, esse ponto de vista ambiental
e outros critérios também que podem nos ajudar para que nós possamos tomar as boas decisões. Apenas um exemplo aqui dos resultados do nosso MCA, que seria essa análise de multicritérios, é uma forma de diferenciar os critérios. Então, temos aqui o que se chama critério de ponderação. Nós damos um peso para cada. Então, aqui é uma ilustração do peso alocado, como vocês podem ver. Aqui nós temos os tópicos ambientais que foram cobertos. E a primeira opção seria dar mais peso a tópicos estratégicos ambientais, como mobilidade e qualidade do ar, não estão no mesmo nível de um plano como esse, do que o solo, por exemplo, problemas relacionados com o solo. Então, podemos nos perguntar, será que é melhor colocar mais peso a tópicos estratégicos ambientais no estudo como este, para encontrar os objetivos principais e para que sejamos também mais realistas no estudo? E a segunda opção seria colocar uma escala igual, ou seja, uma ponderação igual entre todos os tópicos cobertos. Então, aqui vocês podem ver os primeiros resultados para a primeira análise, que foi feita aqui, como vocês podem ver. Aqui vocês podem ver o plano inicial, alternativa 0, que significa não fazer nada, alternativa 1, 2, 3, 4 e 5. Então, dessa forma, nós podemos ver que o plano inicial e a alternativa 5 seria as soluções mais preferidas. E eu vou voltar mais adiante nesse slide, mas apenas para focar nos resultados também do segundo, análise B. Vocês podem ver que todos os resultados, eles são mais parecidos, estão numa amplitude mais estreita, então, menos diferenças entre os resultados. Então, podemos ver que, do ponto de vista estatístico, não é tão relevante. Então, acho que aqui, na análise A, então, devemos analisar e discuti-la melhor, mas fizemos ambas, inclusive outras, no estudo. Então, podemos discutir sobre este resultado aqui, e vocês podem ver que há duas soluções mais preferidas, que é a 0, alternativa 0, que é muito ruim, ou seja, não fazer nada não é uma opção boa, precisamos fazer algo. E o plano, então, foi muito bom para a região de volume, então precisamos encontrar uma solução mais adequada. Então, é a globalização de todas as pontuações no sistema, mostrando, então, esse tipo de resultado. Então, para escolher entre as duas soluções aqui, como eu já disse para vocês, nós precisamos levar os critérios em consideração. Talvez critérios financeiros. Aqui é uma lista de critérios, também a visibilidade técnica, e aqui nós temos as duas soluções preferenciais, que é o plano inicial, que é uma boa notícia para o governo, mas também esse plano já melhorado, ir além, e é mais sustentável do ponto de vista econômico também. Então, seria uma outra boa opção. Então, o governo também precisa pensar a respeito dessa outra solução melhorada. Talvez não agora, mas amanhã será possível fazer isso. Então, vou concluir apenas para dizer, eu já expliquei rapidamente para vocês, mas o SEA, que seria Avaliação Ambiental Estratégica, é uma ferramenta operacional e seria um momento muito bom para fazer essa avaliação dos aspectos ambientais nessa etapa e permite, então, que esses aspectos ambientais sejam levados em consideração na tomada de decisão. Então, não de uma forma precoce, seria, então, pensar quais são as soluções mais adequadas logo de antemão. Então, os últimos passos do estudo, sem dúvida, seria fazer a definição de medidas de monitoramento para assegurar que as intervenções e que os trabalhos implementados não sejam tão difíceis ou com efeitos
indesejáveis. Então, agora eu posso dizer que para o plano de volume, que nós fizemos todos esses passos no ano de 2011 e também fizemos uma audiência pública e levamos em consideração todas as contribuições, também uma declaração ambiental. E essa declaração ambiental, ela foi para o Ministério, para o governo, justamente para ser levada em consideração. Então, isso é tudo. Muito obrigado.